Brainstorming. Que é isto, Calazans? E qual é a importância deste conceito, desta concepção dentro da comunicação? Eu vou apresentar aqui uma excelente estratégia, uma excelente técnica para todo e qualquer profissional da comunicação, seja você palestrante, professor ou qualquer outra atividade. Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é um grande prazer tê-los a bordo. Storm, do inglês, tempestade. Brain, também do inglês, cérebro. Então, juntando as duas, dá uma palavra, uma expressão, explosão de ideias. É isso mesmo. Eu vou apresentar aqui para você uma técnica para que você possa bem preparar todo e qualquer tipo de apresentação, seja aula, seja palestra, seja debate, escrever um livro ou um artigo e assim por diante. Isso vai, sim, te ajudar bastante. Então, brainstorm, uma tempestade de ideias. Eu vou dar aqui um exemplo muito interessante. Vamos supor que eu vou falar sobre futebol. Eu posso fazer esse trabalho sozinho ou também trabalho com um grupo de pessoas. Isso aqui também vale para reuniões, tá? Reuniões, estabelecer projetos, é muito interessante. Então, sobre futebol, o que vem à tua mente sobre futebol? Não vamos agora estabelecer nenhum critério, não vamos estabelecer nenhum objetivo, de uma forma explosiva. Quando eu falo de futebol, o que vem à sua mente? Sem limitações. Aí você escreve tudo. Então, futebol, já que você, Calazans, não limitou, já que você não estabeleceu nenhum critério, eu vou escrever tudo que vem à minha mente. Pelé, seleção, Copa do Mundo, Palmeiras, troféu, gol, Garrincha, Corinthians, e assim vai, Champions League, ou seja, eu não limitei. Uma vez que eu não limitei, tudo que vier à tua mente, você deve escrever. É muito interessante a gente fazer esta dinâmica com um grupo de alunos, uma sala de aula com 30, 40, a gente vê que muitas ideias vêm à mente, ideias que nós nem esperávamos. Daí a importância de, quando puder, sendo necessário, trabalhar em grupos, porque quanto mais pessoas, mais ideias, mais informações, mais conhecimento, o seu trabalho pode ser, sim, abrilhantado. Mas vamos agora estabelecer um critério, tá? Estabelecer o critério. Agora eu já mudo. Então, eu vou escrever um livro sobre futebol. Eu vou dar uma palestra sobre futebol, vou dar uma aula sobre futebol. Então, eu vou preparar essa minha palestra. E nessa minha palestra, eu vou ter que definir algum objetivo. O que eu vou falar? Eu não posso falar de futebol. Vamos supor que eu vou dar uma palestra de 40 minutos, 1 hora. Eu não posso falar tudo, eu não posso falar sobre tudo isso. Uma palestra de 30 minutos, vai, máximo 1 hora, eu não vou poder falar de Pelé, de seleção, Copa do Mundo, vou falar de técnicos, não vou falar de Barcelona, não vou falar sobre investimento, não vou falar sobre marketing. Então, o que é que eu vou falar nessa determinada palestra? Aí sim, eu começo a estabelecer critérios, eu começo a estabelecer objetivos. E aí eu preciso, então, aí sim, filtrar. Em princípio, eu faço um brainstorm. Tá? Aí sim, vamos supor que eu vou falar sobre futebol mundial. Jogadores, melhores jogadores do futebol mundial. Não é nem, olha só, não é jogadores do futebol brasileiro, do futebol nacional. Então, eu posso falar que Pelé, aí, essa lista já começa a ficar mais restrita. Pelé, Garrincha, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Olha só, então eu quebro, né? No início foi muito bom, eu tenho uma abordagem genérica e agora eu começo a estabelecer, começo a funilar, porque eu estabeleci critério. Isso vale para aula, isto vale para vale também para palestra. Eu tenho um vídeo, eu gostaria que você assistisse, eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo sobre a diferença entre palestra e aula. Por favor, assista a este vídeo aula,
que é muito interessante, onde eu explico melhor esses detalhes aqui. Então, quando você vai escrever um livro, uma palestra ou qualquer trabalho, primeira coisa, não limita nada, deixa as coisas explodir. Depois, qual é o objetivo? Se tratando de objetivo, aí você vai fazer as suas limitações. Poderia mudar o objetivo. Não, aqui eu vou falar sobre os jogadores do futebol mundial. Agora não. Ou da outra palestra, vou falar sobre Brasileirão. Opa, aí eu não posso mais falar de seleção. Não posso mais falar de Copa do Mundo. Aí eu é Palmeiras, é Corinthians, entendeu? Estádios, assim vai. Então, isto que é interessante. No primeiro momento, deixa as coisas fluírem. Deixa as coisas fluírem. Eu trabalhei numa editora, sou escritor de livros, mas trabalhei também numa editora com a finalidade de orientar escritores. E no primeiro momento, nós dávamos essa informação, deixa, põe tudo que está na tua cabeça aí. Né? Só que você não vai escrever tudo que está na tua cabeça. Qual é o objetivo do livro? Qual é o público-alvo? É engenheiro, é piloto, é médico, é o público em geral, é adolescente, é jovem, é idoso? Aí depois você começa a estabelecer critério, aí as coisas mudam. Então, o que acontece? Às vezes é um trabalho muito limitado porque não houve o brainstorm. Ou, às vezes, é um trabalho muito confuso porque não houve critério estabelecendo objetivo. Então, esses dois pontos são muito, muito importantes. Vou dar um exemplo aqui de um acidente aéreo. Né? Eu sou perito aeronáutico, fui controlador de tráfego aéreo e também piloto aviação comercial, aviação geral, por mais de 10 anos. Eu hoje trabalho com acidente aéreo. Vou contar uma experiência. Como é que se faz? Aqui tem um acidente, né, que ocorreu em 2006, 154 pessoas morreram, foi em novembro, né, 29 de setembro de 2006. Um avião táxi aéreo, de uma empresa americana, colidiu aí com um avião brasileiro. Né? E nessa colisão, o avião táxi aéreo, um Legacy, conseguiu pousar com segurança, mas não foi o mesmo fim do Gol. O Gol teve a estrutura danificada, e todos os 154 ocupantes morreram. Inclusive, se quiser, na internet eu tenho também aulas sobre esse acidente, mas não é o nosso caso aqui. Vamos supor que como é que trabalham a concepção de um perito? Eu vi uma investigação do NTSB. NTSB é o equivalente ao CENIPA. A CENIPA é o Centro de Investigação de Prevenção de Acidente. Eu vi como é que eles começam a investigação. Eles começam a investigação com brainstorm. É interessante. Né? Então, no primeiro momento, o que o NTSB faria no caso específico? Ele faz o brainstorm, se reúne com especialistas, pilotos e começa. O que foi? Não sei. Condições climáticas, obstáculos, condições da pista, visualização radar, foi a rota, ou autorização da rota, foi o TCAS, foi o transponder, foi a fraseologia, comunicação. Nesse primeiro momento, o NTSB não faz restrição nenhuma. Ele pega o voo, tudo que é relacionado ao voo, eles colocam ali. Faz, inclusive, bem interessante que uma investigação eles faziam literalmente no quadro. Tá? No quadro. Né? Sem se preocupar quem foi culpado, quem não foi culpado, se foi fator contribuinte, se foi causa, sem se preocupar. Aí sim, estabelecido esse brainstorm, aí sim eles começam a individualizar. Conduta do piloto do Legacy, conduta do piloto do Boeing, conduta do controlador do Centro Brasília, conduta do controlador do Centro Manaus. Aí sim. Né? Conduta dos técnicos. Houve problema no radar? Não houve. E aí sim, aí eles começam a estabelecer critérios, delimitando e passam aí a estudar. Eu achei muito interessante essa técnica do NTSB, que está muito bem relacionada ao que nós chamamos de brainstorm, e que pode ser aplicado em várias concepções. Brainstorm, uma tempestade na sua cabeça. O brainstorm ele é muito interessante, né? Porque, se tratando de aula ou de palestra, repito, assiste a aula sobre palestras, né? A diferença entre palestra e aula.
que eu produzi, né? Mas, em se tratando de uma palestra, ou até mesmo de uma aula, o que faz, né, a diferença entre vários fatores é o tempo, tá? O objetivo e o tempo. Então, eu tenho uma palestra, eu tenho 40 minutos para proferir uma palestra. Então, eu vou fazer um brainstorm, mas eu vou preparar, delimitar, fazer os critérios para que eu, dentro daquele tempo, precise de mais tempo. Então, pede para o organizador do simpósio, você precisa de mais tempo, aí transforma em aula, não é mais palestra, é em aula, e assim por diante. Mas o brainstorm é, sim, um grande ponto de partida para você definir a diferença entre aula e palestra, tendo como ponto de partida o objetivo e o tempo. Lembrando, revisando que isto é comum a todas essas apresentações. Se os alunos, professores, palestrantes, comunicadores, chefes, líderes de reunião, de debate, se eles soubessem disso, muitos deles teriam aí um avanço em suas apresentações. Tá bom? Há mais coisa para falar, hein? Esse aqui é um ponto só do nosso curso de comunicação e oratória. Se você quiser conhecer mais coisas sobre o curso de técnicas de ensino, de oratória e comunicação, eu vou deixar a descrição nesse vídeo. Também convido novamente a assistir às nossas aulas. Para mim, professor Calazans, vai ser um prazer tê-los a bordo, tá? Aí você pode obter mais informações sobre o nosso curso online, nosso curso presencial. Show de bola, hein? Sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.